Em destaque: oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos conversar sobre novidade muito importante pelo período que a gente já vai entrando a partir então desse segundo semestre, visando as eleições de 2024. Eleições que são sempre muito importantes para trazer uma renovação para administrações ou mesmo a escolha da população que queira continuidade nos casos em que houver reeleição. Claro que tudo isso passa por um amplo debate, mas debate com informação é um debate muito mais qualificado. E nesse período, nosso grupo, nossa televisão, vai trazer para você, então, um novo conteúdo que entra já no ar nos próximos dias. Eu vou deixar, inclusive, que o nosso convidado explique que conteúdo é esse para você, porque essa novidade, claro, já tem aqui, inclusive, o apresentador conosco no nosso Em Destaque de hoje. É Dr. Hélio Maldonado, ele que é advogado e agora apresentador do programa Direito e Eleições. Doutor Hélio, obrigado pela presença, bem-vindo. Obrigado a você, Fábio, pelo convite. Que bom. Uma fase legal, agora, para você, então, trazer também conteúdo que também acompanhe toda a sua trajetória profissional, mas agora, então, discutido com o público também através da televisão, é isso? Sim, Fábio. Eu estou muito feliz por essa grande oportunidade que a TV Record está nos concedendo. A partir da próxima segunda-feira, nós vamos exibir o nosso programa Direito e Eleições, toda segunda-feira, 7h20 da noite, aproximadamente. E a finalidade do nosso programa é trazer atores que trabalham no sistema de justiça eleitoral, trazer pessoas que trabalham para campanhas eleitorais, com os diversos segmentos, e também trazer pessoas que são estudiosos do processo político. Para partir desta quantidade de gente, a gente toda semana trabalhar temas que são de grande importância para as eleições e que causam, com certeza, grande curiosidade ao público em geral. É isso mesmo. E causa curiosidade, doutor Hélio, porque eu falava justamente sobre isso, A informação qualifica o debate. O debate entre os candidatos e o debate entre os candidatos e você, população, que pode enxergar ali as melhores propostas ou entender como que o mecanismo da justiça eleitoral, do nosso processo, já que as eleições agora são municipais e são muito mais próximas, como a gente costuma dizer, daquele calor de emoções dos municípios, até porque vai haver eleição de prefeito e vereador. Então, tudo isso, com informação, como o senhor vai trazer a partir então da próxima semana, já torna isso tudo melhor. Essa novidade, o senhor vai trazer então até personalidades para poder discutir com a população. Com certeza. As eleições municipais são as eleições mais próximas que a gente tem de todas as eleições. Isso porque, muitas das vezes, os candidatos são aquelas pessoas que nós conhecemos com intimidade. Nós vamos ter eleições municipais, são 78 municípios no estado do Espírito Santo, então, certamente, em muitas localidades, o candidato é um amigo, é um parente, é alguém com qual a pessoa já trabalhou, que nutre, melhor dizendo, grande amizade. Então, o envolvimento das pessoas em geral no processo das eleições municipais é muito maior. E para municiar as pessoas com grandes informações, com grande compreensão do processo eleitoral, é que nós vamos primeiro trazer ao nosso programa, já para ser exibido na próxima semana, o desembargador presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Carlos Simões. O desembargador Carlos Simões é um juiz de carreira do nosso estado, já esteve diversas vezes oficiando na Justiça Eleitoral e hoje preside o TRE. E a Justiça Eleitoral, para além, Fábio, de ter a sua atividade judicante, de julgar os processos que lhes são apresentados, a Justiça Eleitoral tem uma função também
administrativa enorme no processo eleitoral. É ela que prepara, organiza e realiza as eleições, fazendo a apuração depois dos resultados. Então, nós vamos trazer o presidente do TRE, ele vai dar a ideia sobre o que é a justiça eleitoral, essa justiça eleitoral que é um árbitro do processo político. Exatamente. Hoje, pelo sistema de regras que a gente tem no processo eleitoral, a justiça eleitoral faz um contorno não, melhor dizendo, um controle externo antes, durante e depois até do processo eleitoral, muitas das vezes alterando o resultado do processo político. O Brasil é considerado, Fábio e quem nos está nos ouvindo, como o país que mais caça políticos no mundo. Salvo engano, há uma média aí semanal de cassações de mandados que são verdadeiras alterações do resultado do pleito. Então, nós vamos trazer o presidente do Tribunal Regional Eleitoral para explicar para a população em geral estas funções e o porquê, notadamente, muitas das vezes acontece esse trágico resultado das eleições através do processo jurisdicional. Muito bom. Até porque, né, doutor Hélio até domina isso bastante, mas isso vai ficar claro, né, no programa que você é convidado a acompanhar, na Record News Espírito Santo, na TV Sim também estará ali presente na programação. Então, é entender que existem muitos cálculos ali envolvidos para que os nomes, por exemplo, das câmaras de vereador, porque tem a majoritária e a proporcional. A doutora Hélio, inclusive, sabe muito melhor isso, né? Mas então tem o voto que vence a maioria, né, do executivo, no executivo municipal, né, que é a eleição para esse ano, e tem os proporcionais que são para as câmaras legislativas municipais, aí entram todos esses cálculos. Ou seja, por mais que a população, né, tenha o hábito, a gente está nessas eleições, né, no período democrático já há 30 anos, né, ou mais, um pouquinho, mas isso é sempre bom frisar, né, que esses cálculos nem sempre são muito próximos, mas aí entra o TRE, né, para acompanhar tudo isso e às vezes, como o senhor falou, né, o árbitro tem que estar naquela posição sempre, e espera-se, né, o neutro, para que o jogo se desenvolva, né? O jogo tem as regras. Também, Fábio, para explicar para as pessoas em geral as etapas do processo eleitoral, Exato. Que o processo eleitoral ele é compreendido como se ele fosse um ciclo. Ele tem fases bem delimitadas, uma fase que vai desde as convenções partidárias. O processo eleitoral inicia este sábado agora, dia 20 de julho. Exato. Tá? Então, inicia com esta primeira fase, vai passando várias fases até a diplomação. E para explicar para o público em geral estas fases do processo eleitoral, nós vamos trazer o presidente do Tribunal de Contas do nosso estado, o conselheiro Domingos Taufner. O conselheiro Domingos Taufner é um grande conhecedor do direito eleitoral, não só do direito eleitoral técnico, mas na sua grande trajetória de vida pública. O conselheiro Domingos Taufner também já foi político, também já foi vereador no município de Vila Velha. Aliás, ele tem um livro, manual, de candidaturas para prefeitos e vereadores, e ele vem nos trazer alguns detalhes sobre todas essas fases do processo eleitoral. A propaganda eleitoral, o registro de candidatura, a prestação de contas dos candidatos, a diplomação dos eleitos, este sistema, né, que diferente da eleição de prefeito, que ganha quem tem mais voto, na eleição de vereador não necessariamente ganha quem tem mais voto. Há fórmulas matemáticas para esse chamado sistema proporcional que transformam o voto em mandato, e para tudo isso nós vamos ter também o nosso convidado, o conselheiro Domingos Taufner. Que bom. E justamente esses cálculos, né, para representar, né, o espectro político da sociedade, pessoas de diferentes leituras, enquanto, né, projetos para, claro, todos termos esse desenvolvimento no nosso município, no nosso distrito, na nossa rua, no nosso bairro, que é aí a eleição municipal, como o doutor Hélio bem lembrou, né, muito próximo da gente. Nós vamos ao intervalo porque conteúdo não falta, você já percebeu. Tem outras abordagens ainda que o programa Direito e Eleições vai trazer para você a partir da próxima semana. Já, fica aí. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua falando sobre a novidade na nossa programação, trazendo conteúdo de relevância para você nesse período das eleições municipais de 2024.
Dr. Hélio Maldonado conosco aqui, advogado e agora apresentador, então, do programa Direito e Eleições. A gente falou, né, sobre o conteúdo que é importante para você ter entendimento do processo eleitoral, que não é pequeno. Inclusive, já a partir das convenções de julho, dá o start, o início, né, para toda essa cadeia de eventos que culmina, claro, no dia do nosso voto, mas também segue depois ainda outros ritos até a posse dos eleitos, né, ou a diplomação dos vereadores, no caso, que a gente está falando aí de eleições municipais nesse ano. Doutor Hélio, então, a partir da próxima semana, estará aí na programação da Record News Espírito Santo, TV Sim, levando o programa, então, Direito e Eleições, com convidados que vão trazer também as explicações dele pelas instituições que representam. Como a gente falou aqui já, né, a presidência do TRE estará presente com o Dr. Hélio, também teremos um conselheiro do Tribunal de Contas, mas não é só isso, porque o tema ele está muito bem trabalhado para que você tenha o melhor conteúdo. E aí, Dr. Hélio, outros também vão passar, né, pela conversa com você. Sim, nós teremos grandes expoentes, né, do processo eleitoral. Fábio, a ideia de processo eleitoral é você convencer as pessoas que, dentre o arcabouço de candidatos em geral, você é o mais preparado e que você merece a confiança do voto das pessoas para poder representá-las. Nós temos um sistema representativo de democracia. E para fazer esse processo de convencimento, o mecanismo conhecido, o mecanismo que se usa é a propaganda eleitoral. Só que a propaganda eleitoral, ela é um elemento que ingressa alguma sofisticação por conta do marketing eleitoral. O marketing está presente em todos os campos da vida, e em especial o marketing nas eleições, quer seja no ambiente digital, quer seja na estratégia política, ou quer seja no conteúdo que a gente tem nas eleições, a propaganda eleitoral gratuita, que é de televisão e rádio, quer seja então na elaboração deste conteúdo. Para esse tema, nós vamos trazer o grande marqueteiro político Darlan Campos. O Darlan Campos é uma grande referência Sim. no nosso estado, toca também campanhas políticas em outros estados do país, é um marqueteiro com grande experiência. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de muitas vezes trabalhar com o Darlan e ele vai aqui nos apresentar como que é esse mundo do convencimento do eleitor para ter o resultado eleitoral. É um mundo excepcional mesmo esse. Além dessa forma regular da captação de voto, nós temos formas irregulares também de captação de voto. Nós temos um país cuja tradição política é marcada no coronelismo. Então é um país em que o voto de cabresto, a compra de voto, o uso da máquina pública em favor de campanhas eleitorais é algo de uma torta cultura política do nosso Brasil. E para falar deste tema, nós vamos trazer o doutor Francisco Berdeal. Doutor Francisco hoje é o chefe do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O Ministério Público do Estado é quem faz a base de atuação nas eleições, são os promotores eleitorais nos municípios que atuam como fiscalizadores das eleições, mas o doutor Francisco não vai só falar a respeito da atuação estratégica do Ministério Público, mas também do papel dos partidos políticos e dos candidatos no controle das irregularidades, dos ilícitos eleitorais. Nada melhor do que o próprio adversário para poder fazer um controle e buscar consequências a respeito da prática de ilícitos eleitorais. Então, este tema vai ser bem elaborado pelo doutor Francisco. Excelente. E, claro, né, o posicionamento do Ministério Público, né, sempre é muito importante para esse acompanhamento, né, de ética nas regras da eleição serem aplicadas, né, claro, e também trazer essa transparência, né, que se espera para toda essa escolha de você, eleitor, de nós, eleitores. Todos nós somos eleitores, né? Por isso que, inclusive, o tema é tão abrangente e tão importante.
Mas ainda resta um convidado também muito importante, né, que é o João Gualberto. Inclusive, ele é uma referência, né, nas discussões políticas do Espírito Santo nos últimos anos. Ele, né, mantém aí sempre um conteúdo muito bem abastecido, conhece as relações entre os partidos, as alianças, ou, além disso tudo, também o próprio comportamento do eleitor, que aí entra numa leitura importante que vai chegar, né, em direito a eleições, não é isso, doutor Hélio? O João Gualberto é um mito. É um grande intelectual que nós temos no nosso estado do Espírito Santo, um historiador por formação, alguém que trabalha com campanhas políticas uma vida toda. Há décadas o João trabalha com campanhas políticas, esteve à frente de empresas enormes de pesquisa eleitoral. Sim, sim. E hoje trabalha também com marketing político, mas para além, Fábio, da sua experiência prática, o João é um grande estudioso do processo eleitoral. Bem lembrado. E nós ousamos, através dessa inteligência do João, trazer um tema nevrálgico para o programa, que é falar a respeito de religião e eleições. É um tema que sequer a Justiça Eleitoral teve coragem de avançar. Certa vez, há alguns anos atrás, o Tribunal Superior Eleitoral se inclinou a debater o abuso de poder religioso nas eleições. Acabou que não houve uma decisão definitiva se há essa figura ou não de abuso de poder religioso, mas o João, com os estudos e a experiência prática dele, vai nos colocar um panorama deste tema, que é um tema delicado, que primeiro a religião toca aquilo que nós temos de crença, então é algo muito íntimo. Sim. E as eleições é aquilo que no futuro vai nos governar. Então ele vai falar muito bem sobre esta íntima e alguma das vezes tensa relação. Mas presente, né, tá refletindo a realidade mesmo, né, não dá para negar isso. E se você está mais atento também ao próprio noticiário, né, do nosso canal, percebe que não é só no Brasil, né, é claro que a gente tem, né, nossas particularidades, mas é um tema que até permeia outros países, outras sociedades, né, da mesma importância. Portanto, né, quando chega num programa, né, em TV aberta para você, esse tema, né, tão bem discutido com o Dr. Hélio e João Gualberto, no episódio, vou chamar assim, que eles estiverem, né, quando você também já vai ter recebido outros conteúdos, vai fazer com que você olhe todo esse processo e a nossa própria sociedade de uma maneira, né, com muito mais informação. E às vezes, né, doutor Hélio, é importante que esse olhar, né, do nosso telespectador esteja atento nesse momento em que você vai estar, né, trazendo esse programa para a gente, que é trabalhar com informação aquilo que eu estou vendo. Né? Por vezes, a gente não tinha informação e tirava pré-conceitos de alguma coisa, pré-julgamentos de outras, sem entender o que estava movendo tudo aquilo, ou seja, a regra do jogo, ou a maneira com que a sociedade, né, e a religião caminham por ali na discussão política, que é um tema que ele acabou de falar. Ou seja, a gente vai ter aí um guia, eu diria até muito importante para 2024 com a sua ajuda. Esse que é o nosso propósito e mais uma vez eu convido as pessoas a acompanharem toda segunda-feira, 7h20 da noite, a transmissão do nosso programa. 7h20 da noite, não perca então, para você ter sempre às segundas-feiras esse conteúdo semanal, até então que esse momento se complete. E depois a gente, claro, vai ter outras colaborações, sempre muito bem-vindas de Dr. Hélio Maldonado, com toda a sua experiência nessa área. Mas em especial, nesses momentos, não deixe de acompanhar, porque é a experiência de quem acompanha os processos muito bem nesses últimos anos, com as pessoas que respondem também pelas suas entidades ou instituições, que estarão também trabalhando, e já estão trabalhando, aliás, para as eleições desse ano acontecer. Até por isso, né, doutor Hélio? As eleições, de uma maneira ou de outra, já começaram, né? Desde o cadastro do eleitor, se eu puder, né, fazer esse exemplo, se eu me corrija se não, mas internamente a Justiça Eleitoral já está se preparando, urnas, partidos para as convenções, candidatos querendo já trabalhar seus pré-nomes. Então, aí a gente tem um curso já muito bem definido para chegar em outubro, né? Sim, a política já está efervescendo e a partir de agora ela vai aumentar a sua temperatura. Excelente. E com a informação melhor ainda. Doutor Hélio, parabéns. Muito obrigado. E obrigado por ter vindo aqui dar essa prévia para a gente no Em Destaque. Obrigado. É isso, e a gente vai, claro, acompanhar tudo muito de perto. Desejamos também a você, que siga muito bem informado com esse conteúdo a partir do programa Direito e Eleições. Nós vamos ficar por aqui. Doutor Hélio, então, na segunda-feira já estará com você. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.